Muitas histórias de contato com o além acontecem nesse cenário. Mas a história que vamos contar hoje é neste espaço histórico, construído em 1889 e que coleciona muitas experiências sobrenaturais. O ano era 1900. O Teatro Santa Rosa, um dos mais antigos e bonitos da Paraíba, seria palco de uma grande apresentação de ilusionismo. O mágico Balabrega se apresentaria aqui no dia 13 de junho daquele ano. Acontece que no dia 12, o ensaio para um grande espetáculo se transformou numa tragédia. E o Teatro Santa Rosa começou a colecionar nas falas de pesquisadores, público, artistas e funcionários, contatos com o além. Balabrega e seu assistente Luiz Bartelli ensaiavam para a grande apresentação no Santa Rosa. O número ilusionista, conhecido como Mariposas em Chamas, exigia o uso de um projetor à base de gás. E ao soprar o instrumento que estava obstruído, a explosão aconteceu, ficando restos mortais dos dois corpos por todo o teatro. Ele chegou a ser socorrido pelo Dr. Sá Andrade, né, que levou ali para a Santa Casa da Misericórdia, que é onde, ali por trás da Igreja da Misericórdia, ali onde muito tempo foi o prédio da Telpa, né? Eu acho que atualmente deve ser da Oi. Né? Mas, infelizmente, já chegou morto. Fernando é mágico e pesquisador. Em seu livro, resgatou as histórias de muitos ilusionistas, incluindo o Balabrega, que ele garante sentir a presença por aqui. Fernando, então você acredita que nesse momento em que a gente está falando de Balabrega, e você tem essa sensibilidade aflorada, você acha que agora ele está presente aqui nesse momento? Eu tenho certeza que sim, né? Porque eu tenho uma concepção que tudo no universo é energia. E o fato que aconteceu aqui foi um fato muito trágico, né? Balabrega e seu assistente, eles ficaram dilacerados do corpo deles, né? Inclusive, tinha pessoas assistindo aqui nessa primeira fileira aqui e pedaços de vísceras ficaram sobre as pessoas, entendeu? Então, eu acredito que tenha isso. Dizem que a explosão que vitimou Balabrega e seu assistente foi tão grande que até da Praça Pedro Américo se ouviu o estrondo. Hoje, o que se ouve e vê por aqui são experiências inexplicáveis, que parecem vir de outro mundo. Um certo dia nós estávamos fazendo um serão aqui, a noite era uma faixa de 10h30, 11 horas da noite. O pessoal saiu para lanchar e eu fiquei no primeiro plano, ou seja, no primeiro andar. Então, quando eu desci, jogaram um caco de telha em mim. Olhei, não tem ninguém lá em cima. Aí eu fiquei com medo. Depois jogaram outro caco de telha. Eu disse, joga embaixo, pode jogar à vontade. Fiquei ali, aí parou. Foi quando o pessoal voltou, eu contei para o pessoal e disse, rapaz, é isso mesmo. E a história da mulher que anda de branco? É real? Já viu também? Essa mulher é o seguinte, se a gente não visse essa mulher todos os dias, não tinha graça. As camareiras, quando ia passar a vassoura no palco e na plateia, ela estava sentada no primeiro plano lá. Elas vinham, aí se arrepiavam, vinham para cá e era assim. A história do piano, por exemplo, é real? É real, ele toca sozinho o piano. A cigarra dá toque sozinho também. Quando você chega lá, não tem ninguém. É interessante, né? Cláudia circula pelos bastidores do Santa Rosa desde menina, quando ainda era uma pequena bailarina. Hoje, como profissional, coleciona o medo do que vê e sorriso de quem já aprontou bastante por aqui. Quando a gente vem ensaiar aqui no palco, eu sempre digo para minhas alunas, as babies, 3, 4 anos, olha, aqui no teatro tem um funcionário que ele é muito tímido, chamado Roberto Cartacho. Então, toda vez que a gente subir,
a gente vai dizer assim, licença, tio Roberto. E elas sobem as escadas e todas vão dizendo, licença, tio Roberto. Aí chega em casa, elas contam, mãe, tia Cláudia diz que no teatro tem um funcionário que ele é muito antigo. Ele não é fantasma, tá? Ele fica escondido, olhando a gente ensaiar. Às vezes tem uns barulhinhos. Aí tia Cláudia diz, se preocupe não, é o tio Roberto. Mas aí, mãe, a gente tem que dizer assim, licença, tio Roberto. E Roberto Cartacho, né? A grande maioria dos artistas conhece. É um diretor, ele foi diretor da escola de dança, cenógrafo, que trabalhou e aqui era uma casa muito especial para ele. Então, é uma forma carinhosa de eu falar sobre o Roberto Cartacho. Eu faço essa pegadinha, né, com as crianças. Eu agradeço a todo mundo que acreditou em mim nos vários momentos da minha vida. Sonhos, vultos, contatos com o além. Como a ciência explica isso? Não há nada de sobrenatural nisso. Construções antigas como a do Teatro Santa Rosa é muito comum se ouvir barulhos como esse. O piso de madeira, ele se dilata durante o dia. Dilatação que é um fenômeno associado ao aumento de temperatura. Com o aumento de temperatura, há um aumento nas dimensões das madeiras do piso. E à noite, com a redução na temperatura do ambiente, ocorre o contrário, um efeito de contração. Então você vai ouvir as madeiras estalando, elas se reencaixando, porque estão diminuindo de tamanho. Os sons do piano pode ser um efeito de ressonância. Ressonância que é o mesmo que uma cantora quebrar uma taça de cristal no grito. Quando ela atinge a mesma nota da taça de cristal, faz ela vibrar. Qualquer vibração em volta ali do Teatro Santa Rosa pode fazer uma corda do piano, uma nota daquela tocar por ressonância. Os vultos podem ser qualquer animal ou um galho de árvore, alguma coisa, numa bresta, numa fresta, onde está passando luz e você tem a impressão de estar vendo coisas, quando na verdade são só fenômenos físicos. É só ciência. E o espiritismo? O que teria a dizer sobre o assunto? Que é possível sim que um espírito possa, mantendo, né, a sua condição de permanência dentro de um determinado ambiente, ele possa tentar, inclusive, se comunicar com algumas pessoas, querendo chamar a atenção por diversos motivos. Né? Pode ser pela saudade, pode ser pelo desejo de conversar, pode ser porque ele ainda não tomou consciência de que ele desencarnou, né, que o corpo físico já morreu, mas é possível sim, porque ele continua trazendo consigo a inteligência, que é uma característica do espírito, né, o pensamento, todos são características do ser espiritual. E esse espírito ele continua a sua jornada justamente considerando a condição de imortalidade da alma. O espírito ele sobrevive à morte do corpo físico. Então, a morte, na verdade, é uma passagem, como a gente costuma ver na doutrina espírita. E essa passagem ela acontece de acordo com o que a pessoa vinha buscando realizar ao longo da sua existência. Se eu for contar alguma história, é só reproduzindo o que já ouvi. Porque o que não falta aqui realmente é a história. Todos os funcionários têm alguma coisa para contar. Então eu já cansei de sair de lá de baixo, pegar a luz de celular mesmo e sair andando e olhar. Então eu não consigo ter muito essa ideia de que, assim, essa crença, na verdade, né, de que haja algo sobrenatural acontecendo aqui. Sobrenatural ou não, no palco onde a arte nunca dorme, o encontro entre a história e a imaginação permanece sempre em cena.